Presidente, me parece que não está muito compreendido por algumas pessoas aqui a dimensão do que nós estamos fazendo hoje nesse plenário. A situação aqui, na minha opinião, é dramática. Nós não estamos aqui discutindo algo secundário, que não mexe com a maioria dos trabalhadores brasileiros. O atropelo pode não estar aqui na fala, mas a pauta é um atropelo, sim. Esta matéria tramitou em urgência no ano 2000. Nós já estamos 3 legislaturas depois e nós nunca nos negamos a discutir a regulação dos 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Isso sempre foi uma opinião nossa, aqui de hoje, dos partidos que compõem a oposição. Regulamentar a atividade que já está terceirizada de 12 milhões de trabalhadores sempre foi um desejo dos trabalhadores e nosso. No entanto, não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aproveitando, neste plenário, uma situação, deputado Aguinaldo, que é líder do governo, uma situação de um projeto que já foi embora, nós já pautamos essa matéria aqui, ela foi, e agora nós estamos votando um outro projeto que não voltará para o Senado, que agravou muito o texto do primeiro projeto votado por essa Câmara, que era o 4330. Nós estamos votando um outro projeto que simplesmente aniquila as relações de trabalho do povo trabalhador com o patronato. Vossa Excelência disse que estamos na transição. Quem está na transição não toma medidas estruturantes dessa forma. A economia brasileira está parada, está estagnada. Ontem consultei todos os dados oficiais. Não há curva de crescimento na indústria, não há curva de crescimento no comércio, não há curva de crescimento na área de serviço. É uma economia que está andando para trás e vocês já têm 1 ano pós-impeachment de governo. Um governo que já perdeu 8 ministros por delação premiada, por corrupção. Um governo que não tem credibilidade, legitimidade, autoridade política para enfrentar uma pauta dessa forma, enfrentar uma pauta cujo apoio da sociedade brasileira é nenhum. Este governo tem menos de 10% de popularidade. Nós aqui estamos, é bom que a sociedade, os trabalhadores saibam, que nós estamos aqui votando um projeto que amplia a terceirização de forma generalizada, inclusive para a atividade fim, e não faz diferença entre setor privado e setor público. Que é isso? Nós vamos agora contratar todos os profissionais da ponta do serviço público por terceirização? É assim que vocês querem fortalecer a previdência pública, sem ninguém mais contribuir para o regime próprio dos servidores? Vocês querem terceirizar para a atividade fim em todas as áreas de trabalho, de economia e de serviço público. Agora, o mais grave ainda é que, na verdade, vocês vão contratar todo mundo por contrato temporário. Contrato temporário vira atividade complementar. Se amplia o tempo de contrato de 3 para 9 meses. E se o mesmo empresário tiver 2 empresas, ele fica jogando o trabalhador de uma empresa para outra, sem férias, deputado Vicentinho, sem nenhuma rescisão, nenhuma verba indenizatória de rescisão, nem multa de fundo de garantia, ele não tem nada. O que vocês estão fazendo hoje é desmontar conquistas do mundo do trabalho, de um respeito, de um trabalho decente, que vocês não querem mais. Vocês, que eu digo base do governo, pelo menos parte dela. E esse governo está fazendo tudo para desmontar todos os direitos conquistados pelo povo durante esses últimos 100 anos. Nós já tivemos uma elite de Casa Grande e Senzala por muito tempo, mas ela permanece. A Casa Grande permanece nas relações de trabalho. Vocês querem voltar ao trabalho escravo, até porque ontem a ONU condenou esse governo por ter suspenso a divulgação da lista suja do trabalho escravo. Vocês querem voltar ao trabalho escravo no Brasil, que se trabalhe por salário baixo, que se trabalhe sem direitos, que se trabalhe sem férias, que não tenha multa do FGTS na demissão, que não tenha nenhuma verba indenizatória na rescisão, para que o trabalhador fique pulando a cada 9 meses de uma empresa para outra, sem direito nenhum. Não é possível
que em pleno século XXI, com uma economia estagnada, com dificuldade de emprego, vocês, no desespero, antieticamente propõem aos trabalhadores que aceitem subemprego, que aceitem trabalho escravo, que aceitem submissão aos interesses de um patronato míope, aético e que não tem nenhum respeito pelo trabalho no Brasil. Nós não podemos aceitar tranquilamente uma situação como essa, porque não é aceitável. Nós estamos enfrentando hoje duas grandes reformas, trabalhista e previdenciária. Nenhuma delas se sustenta nos argumentos do governo, nenhuma delas, porque o problema não está na previdência, está na economia. A reforma trabalhista quer desmontar a força do movimento sindical nas relações com o patrão. É um negociado sobre o legislado, acaba a consolidação das leis do trabalho. Vocês acham que então em que mundo? Em que mundo os deputados aqui acham que estão? Em que situação? Nós não estamos no século XIX, nem no início do século XX. As relações de trabalho foram construídas com muita luta nesse país. E não é possível admitir que a essa altura do campeonato, um governo ilegítimo e uma base parlamentar que não se preocupe em representar os trabalhadores brasileiros, estabeleçam essas regras de contrato temporário, de terceirização para todas as atividades de meio e fim, na atividade privada e na atividade pública, e simplesmente saiam sorrindo pelas ruas achando que não vai ter reação. Mas terá. As manifestações de rua estão crescendo contra a reforma da Previdência, contra todo o ataque dos direitos construídos com muito suor, luta, lágrima e sangue nesse país. E não é possível que em uma penada, numa única votação, a gente destrua 100 anos, 50 anos, 30 anos de luta, em particular o Pacto Constitucional de 1988. Quero deixar claro aqui, como representante da minoria neste momento, que nós vamos resistir sempre, toda vez que este governo e sua base atentarem contra o direito do povo trabalhador, particularmente de menor renda, particularmente aquele que acaba se submetendo a esse tipo de relações de trabalho. Nós vamos resistir, nós vamos obstruir, nós vamos denunciar, nós vamos mobilizar até que essa maioria vire minoria e que a gente consiga impedir o desastre, o ataque, as agressões e a violação dos direitos nesse país. Tem aqui não apenas a posição do PCdoB, mas dos partidos que compõem a minoria e de vários outros que compõem a oposição e que não aceitam compactuar ou serem coniventes com um processo como esse. É fundamental, presidente, Vossa Excelência, que agora dirige os trabalhos, que se garanta assim a votação nominal no mérito. Aqui quem tem coragem de propor aos trabalhadores 9 meses de contrato temporário sem nada, devem sim botar sua digital. Botem sua digital e respondam ao povo lá fora a agressão e a maldade, a crueldade que se comete dentro desse parlamento. De fato, a República está muito feia, com aquele Planalto grotesco, com Alexandre de Moraes hoje no Supremo e um parlamento que, por maioria, quer tirar direitos dos trabalhadores no Brasil. Nós não aceitamos e vamos resistir. Quem tem que pagar o pato não é o trabalhador, e sim aqueles que mais ganham, o patronato brasileiro que tem milhões de desonerações e não contribui para a economia brasileira. Muito obrigado.